Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro com mais uma estratégia acadêmica para você que está enfrentando o processo seletivo ou de mestrado ou de doutorado. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o que faz um pesquisador ser o que ele realmente é. O que vem na sua cabeça quando você pensa numa pessoa que está desenvolvendo uma pesquisa de mestrado ou de doutorado? Talvez você pense num nerdão com um aparelho nos dentes, com aqueles óculos fundo de garrafa, né? Sabe aquele nerdão que encolhe os ombros e fala assim com as garotas? Eu tô rindo porque eu era bem assim no ensino médio. Será que esse é o caminho de você ser um pesquisador? Ou talvez uma pessoa introvertida, sem vida social, que fica o dia inteiro lendo livro numa biblioteca empoeirada sem receber a luz do sol e respirando aquele oxigênio que o ar-condicionado reciclou várias vezes. Será que é isso, né? Que é uma pessoa que faz uma pesquisa? Ou será que é aquela pessoa, né? Ou será que você está imaginando uma pessoa que sempre consegue tudo que ela quer, onde tudo para ela é fácil, né? Ou até mesmo uma pessoa velha com anos e anos de experiência de trabalho na área dela. Será que você está pensando nesse tipo de pessoa? Ou será que é uma pessoa super erudita que fala com uma linguagem como se estivesse escrevendo de uma forma super rebuscada e formal e essa pessoa é poliglota e é fluente em vários idiomas, né? Bom, e se você não tem essas coisas, sinceramente, você não deveria se preocupar em conquistar essas coisas quando se trata da carreira acadêmica. Entretanto, existe uma coisa que é necessário para o pesquisador, e essa coisa seria dominar a sua própria realidade subjetiva. Se você quiser saber mais sobre realidade subjetiva, procure por Augusto Canaciro, Realidade Subjetiva em Processos Seletivos de Mestrado e de Doutorado. E também procure por Augusto Canaciro, Realidade Subjetiva e Avaliações Orais em Processos Seletivos de Mestrado ou de Doutorado, porque nesses dois conteúdos eu explico com mais detalhes sobre esse conceito que tem o poder de mudar completamente a sua vida, não só em termos acadêmicos, mas como um todo, né? Bom, e por que eu estou falando isso? Porque dominar a realidade subjetiva não é uma ação física, por assim dizer, né? Realidade subjetiva é mais um conceito para explicar sobre a confiança no processo seletivo de mestrado ou de doutorado. Eu não estou dizendo que realidade subjetiva existe da mesma maneira que uma árvore existe, que um carro existe, mas eu só estou dizendo que se você interpretar a realidade nessa ótica, você vai compreender como que funciona a dinâmica para vencer qualquer obstáculo que apareça na sua vida. Realidade subjetiva não é alguma coisa fixa, né? Realidades subjetivas são situações relativas. Um pesquisador de sucesso, ele pode manter uma realidade subjetiva otimista e perder ela para outra realidade subjetiva pessimista, em questão de segundos, dependendo das suas condições psicológicas. Mas o ponto central da realidade subjetiva é que se você alinhar ela para o sucesso, você vai desenvolver maior capacidade de pesquisador, que seria aprender a aprender. Por exemplo, se eu quero ingressar no mestrado e não faço a mínima ideia de como construir um projeto de pesquisa, eu vou precisar de muita motivação para aprender como se fazer isso. Mas o problema é que motivação é como se fosse uma barrinha de energia. Sabe daqueles joguinhos de luta de arcade, né? Na minha época tava na moda Street Fighter, né? E então, a motivação seria como aquele sanguinho dos players, né? Dos personagens, dos jogadores. Quanto mais porrada você toma, menos sanguinho você tem. E o que vai te sustentar depois que sua motivação se esgotar completamente? Basicamente, a sua realidade subjetiva é que tem o poder de te ressuscitar. Ela é como se fosse uma ficha do arcade para você retomar de onde você parou e seguir adiante e seguir lutando, né? Eu tenho um amigo nerd com óculos, magrelo, alto, mas com uma gordurinha abdominal, né? Que fala com uma dicção presa, do tipo de uma pessoa que fala para dentro, ao invés de falar para fora, e que se graduou numa instituição pública. No entanto, eu sendo um bom amigo que sou, uma vez eu recomendei a carreira acadêmica para ele, mas quando eu falava isso para ele, parecia que ele considerava aquilo como fora das suas capacidades, como algo impossível na vida dele. Outro dia eu estava
aniversário. Isso daí é outro episódio, né? Eu estava no aniversário de um amigo e lá eu conheci um cara que trabalhava na USP, mas ele não era professor universitário, ele trabalhava gerenciando um laboratório de informática, alguma coisa assim. Eu só lembro que era um cargo técnico, não era um cargo acadêmico. E o fato que eu estava conversando com ele, ele me falou que estava prestando o processo seletivo. Aí eu perguntei, né, como que era o processo seletivo da USP. E ele me responde que não se inscreveu no processo seletivo da USP, mas ele havia se inscrito em uma instituição não tão reconhecida, porque ele achava que era impossível ele ser aprovado na USP. Aí eu perguntei por que ele fez isso e, enfim, tentando saber por que ele agiu dessa forma. E ele me dizia que era porque a graduação dele era muito fraca, que ele não havia se formado na USP e sim numa outra instituição, e que os caras que fizeram a graduação na USP, né, queriam ser aprovados lá porque a formação deles era mais forte e os professores deles também foram mais exigentes, e isso não aconteceu com ele. Bom, e naquele momento eu percebi que ele via problema em tudo, mas o único ponto que ele não enxergava problema era nessa crença limitante que ele tinha. Ou seja, ele acreditava num conjunto de ideias que o impediam de se candidatar no processo seletivo da USP, que era o que ele queria, que era o desejo dele, que era o sonho dele. Porém, ao invés dele lutar por isso, ele acabou, né, se candidatando num processo seletivo que ele considerava mais fácil ou que ele considerava possível para ele. E o que aconteceu aqui? Ele perdeu totalmente o controle da própria realidade subjetiva dele, né? Mas voltando no caso daquele cara que não se inscreveu no processo seletivo da USP. Eu peguei o exemplo dele porque muita gente fala do QI, né? QI entre aspas, né? Muita gente fala, preciso de QI para entrar numa determinada instituição de pós-graduação. E aqui eu falo QI tanto no sentido da pessoa ser inteligente, quanto no sentido do termo popular, né? De quem indica, né? Por que eu peguei o exemplo dele? Porque ele trabalhava na instituição, ele conhecia pessoalmente os professores de lá, ele conhecia pessoalmente os estudantes, tanto de mestrado quanto de doutorado. Ou seja, seria fácil para ele arrumar um quem indica lá dentro, né? Ele tem que ir lá dentro, mas mesmo assim ele se recusou a se candidatar lá. Bom, eu também lembro de alguns colegas de sala da época da graduação que estudaram junto comigo. Sabe daquele grupinho dos melhores da sala? Sempre tem esses caras, né? Essas pessoas que sempre tiravam as notas mais altas, que sempre participavam das aulas, interagindo com as questões levantadas pelos professores. Sabe aquelas pessoas que parecem que sabem de tudo? Até que um belo dia eu estava indo na biblioteca da FEFELESH na USP, né? Para quem não sabe, eu havia feito a graduação na USP, porém o mestrado e o doutorado eu acabei fazendo na Unicamp. Mas eu havia ido na USP nesse dia porque é muito mais perto de casa, né? Mesmo porque eu moro aqui em São Paulo, e eu precisava consultar alguns livros para minha pesquisa de mestrado. E aí eu estava andando no pátio e eu encontrei um dos melhores da sala, né? Um daqueles caras que sempre tinham nota azul, que era o nerdão da turma e parecia que ele sabia de tudo. E na minha cabeça eu achava que ele estava no mestrado, porque eu lembro que no final da graduação ele comentou, né, com os colegas que ele ia prestar o processo seletivo de mestrado. E pasmem, na época ele não havia se inscrito no processo seletivo. Muitas dessas pessoas que sempre tiram as melhores notas nas avaliações, que parecem que sabem de tudo, que parece que conseguem tudo, podem ser lá no fundo, pessoas inseguras, né? Pessoas frágeis e que têm medo do fracasso porque elas não aprenderam a se lidar com frustrações. Elas não sabem o que é ser reprovado, elas nunca experimentaram a rejeição antes. Outro colega da graduação, que eu lembro também, né? Ele também tinha um boletim invejável, né? Que eu achava que ele ia passar no mestrado e eu achava que eu não iria conseguir passar. Então, esse cara, ele resolveu, ao invés de se candidatar ao processo seletivo de mestrado, ele resolveu fazer outra graduação, né? Ao invés de ir direto para pós-graduação. E aí eu interpreto esse comportamento basicamente como insegurança, né? Talvez ele não se sentia pronto para se tornar um pesquisador e por isso ele queria estudar mais.
acumular diploma, sei lá, só para se sentir confiante. Mas o fato é o seguinte, você nunca vai se sentir pronto para começar, né? O que separa as pessoas que têm resultado das pessoas que não têm resultado é o seguinte, é começar antes de você se sentir pronto, você aprende durante o processo e aí você segue sua jornada, você começa a sua jornada, segue sua jornada aprendendo. Claro que às vezes vai ser aos trancos e barrancos, mas pelo menos você foi em direção aos seus sonhos. Você não procrastinou os seus sonhos, né? Se durante a sua vida você sempre sentia dificuldade para acompanhar as matérias na graduação, se as suas notas nunca foram as melhores e a sua média ponderada na graduação não é tão alta, como a minha média ponderada, por exemplo, que não é tão alta, você tem a vantagem de ter uma resistência maior do que aquelas pessoas que não enfrentaram dificuldades ou que não tiveram fracassos, né, nas avaliações ao longo de sua trajetória escolar. Na minha trajetória escolar, eu nunca fui o melhor aluno da sala. As minhas notas não eram as melhores, eu sempre fui mediano, inclusive eu já tirei notas vermelhas. Na época foi muito ruim tirar nota vermelha, eu lembro que eu fiquei triste, meio depressivo e tudo mais, mas hoje eu vejo que não é tão ruim tirar notas vermelhas, porque você acaba aprendendo a se lidar, né, em situações quando as coisas não saem exatamente como você quer. Sabe quantas vezes eu tentei o vestibular na USP na época? Eu tentei 3 vezes. E ainda assim, quando eu passei, a minha colocação foi lá para o final. Inclusive, se você olhar no meu diploma de graduação, ele tem, no histórico escolar e tudo mais, ele tem a classificação no vestibular. E está lá no final, assim, né? Na época foi ruim, mas hoje, quando eu não tenho resultados com alguma coisa, eu acho bom, porque isso me tira da minha zona de conforto e eu vou atrás para resolver. Então, para você atingir os seus objetivos, viva um dia de cada vez e se torne cada vez um pouquinho melhor. Você vai errar, você vai fracassar várias vezes, mas toma isso como lição. Vê o que você errou e busca melhorar, né? Então, a cada dia que passa, você melhora um pouquinho. Mas nesse processo, você não pode desistir, né? Porque se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, você está certo das duas maneiras. E não importa se as suas notas na graduação são altas ou não são altas, não importa se você fez a graduação numa instituição de ensino superior com menos prestígio acadêmico ou com mais prestígio acadêmico, né? Nada disso, absolutamente nada disso importa. E nada disso é definidor do seu futuro. Eu li uma dissertação de mestrado que é resultado de uma pesquisadora, né? Que se chama Ilara Baesso. E ela analisa a formação dos professores da USP e da Unicamp referente à faculdade de educação. Para vocês terem uma ideia, na Unicamp, 43% dos professores não fizeram a graduação em instituição pública. Ou seja, esses dados concretos, esses dados reais, essas informações de pessoas reais, feitas de carne e osso, como eu, como você, essas informações provam que não importa se você estudou a graduação numa universidade federal ou numa universidade estadual, né? Ter diploma de uma universidade privada não vai te impedir de ingressar no mestrado ou no doutorado em uma instituição pública. Assim como eu também tenho vários casos de ex-colegas de graduação, ou seja, pessoas que estudaram na USP e que mesmo assim não conseguiram e acabaram desistindo de entrar no mestrado. Então aqui eu te apresentei 2 razões para você acreditar que é possível ingressar no mestrado ou no doutorado, mesmo que você não tenha feito uma graduação numa instituição pública ou mesmo que você tenha feito a graduação numa instituição sem prestígio acadêmico, né? Então, a primeira é o seguinte, é que professores da USP e da Unicamp não estudaram, né? Existe uma porcentagem desses professores da USP e da Unicamp que não estudaram em instituições públicas. E o segundo fato é o seguinte, né? Nem todos os egressos das universidades públicas, né, ou das universidades, do programa de pós-graduação que você pretende ingressar, nem todos os egressos vão conseguir ser aprovados naquele programa de pós-graduação, né?
Se você não acredita em mim, então vai lá e procura pela dissertação da Ilara Baesso. O título da dissertação é a seguinte: A atuação docente no ensino superior brasileiro, migrações de universidades privadas para públicas. Vai lá na página 53 que você vai ver que 74,7% dos professores da Faculdade de Educação da Unicamp não cursaram a graduação na Unicamp. Ou seja, eles fizeram graduação em outra instituição de ensino superior. No caso da USP, 44,86% dos professores da Faculdade de Educação cursaram a graduação em outra instituição. Ou seja, eles não se formaram na USP. E como eu falei, a percepção que você tem de você mesmo é fluida, ou seja, a sua realidade subjetiva pode mudar o tempo todo, assim como a percepção que a banca do processo tem por você é fluida e pode mudar o tempo todo, isso para o bem ou para o mal. E nessa situação é você que não pode deixar outras realidades subjetivas negativas sobrescreverem a sua realidade subjetiva. É você quem tem que dominar a sua própria realidade. O poder de um pesquisador se deve à forma como ele se comporta, em como os outros à sua volta se comportam em relação a ele. Ter habilidades acadêmicas e controlar a sua realidade subjetiva não vai fazer o seu valor parecer maior do que ele é, mas de fato vai aumentar o seu valor objetivamente falando, né? A habilidade de manipular a percepção é poder, né? A realidade é percepção. A habilidade de manipular a percepção é a habilidade de manipular a realidade. E a primeira percepção que você deve mudar é a de você mesmo, ou seja, retome o controle sobre a sua realidade objetiva. Sobre a sua realidade subjetiva. Por outro lado, hoje em dia existem algumas pessoas que desistem de entrar no mestrado ou no doutorado e elas acusam os aprovados de serem puxa-sacos, dizem que só os filhos dos professores daquela universidade passam, dizem que só quem tem QI, tanto no sentido de nepotismo quanto no sentido de capacidade intelectual, né, passam, que só as pessoas ricas que são sustentadas pelos pais que passam e acabam ficando revoltadas, acabam ficando amarguradas, né? Na visão dessas pessoas, os motivos delas não serem aprovados sempre está fora delas, né? Sempre está fora de si. São sempre fatores externos que impedem essas pessoas de ingressar na carreira acadêmica. O fato é que quando elas fazem isso, elas sobrescrevem a sua própria realidade subjetiva para uma realidade que elas são vítimas, né? E ser vítima, num certo sentido, é confortável, porque vítima é vítima. Quando você é vítima, a culpa é dos outros, né? Isso pode até te dar uma sensação de estar certo, de bem-estar, né? Bem-estar mesmo no meio daquela dor, porque você começa a reclamar da vida sem vai aparecer outra pessoa para concordar com você. E aí você se junta com ela e aí você vai se sentir mais certo ainda. Você vai dizer, tá vendo como eu tô certo? Eu sou vítima, não tem nada que eu possa fazer. E o fato é que se você se colocar no lugar de vítima, isso não vai te trazer resultado. E além disso, você perde o controle sobre a sua realidade subjetiva. E o saldo disso é frustração, amargura, né? E um monte de sentimentos ou emoções negativas. Você quer ter controle sobre a sua vida? Então retome a sua realidade subjetiva. Bom, é isso, né? Acho que eu esgotei o assunto que eu ia falar hoje. Esse conteúdo está disponível no YouTube, no meu blog, né? augustocanassiro.com.br, também na minha fanpage do Facebook e no Instagram. Bom, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Te desejo muito sucesso, bons estudos e a gente se encontra no próximo episódio.